Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Damares e estarei aqui hoje para apresentar a aula de matemática com vocês. O tema da nossa aula de hoje é cálculo mental. Só que antes de iniciarmos a nossa aula, a gente vai fazer uma breve retomada sobre a aula da semana passada. Vamos conferir então? Semana passada, nós vimos sobre as situações problemas de adição e subtração. Também aprendemos diferentes estratégias de resolução dos problemas. Então, lá nós vimos estratégias envolvendo adição, nós vimos 3 estratégias de adição, nós vimos também 4 estratégias diferentes para a subtração, então nós vimos por representação, por eliminação e também envolvendo o quadro numérico, tá? Lembrando também que hoje nós vamos estudar sobre o cálculo mental, que nós podemos usar também para resolver as situações problemas, tá? Quando for resolver uma situação problema, escolha a estratégia que você souber. Então, quando vocês forem resolver aí, vocês escolham a estratégia que vocês têm domínio, tá? Continuando então. Na aula de hoje, vamos aprender diferentes estratégias de cálculo mental no campo aditivo. Vocês sabem o que é o cálculo mental? O cálculo mental é quando a gente resolve as adições mentalmente de maneira rápida e eficiente. Vamos ver como algumas crianças pensam sobre as diferentes maneiras de calcular. Veja bem a primeira criança. Eu sempre faço o cálculo no caderno para não errar. A segunda criança diz o seguinte: faço o cálculo mental, mas prefiro conferir usando a calculadora. Olha a terceira criança. Eu gosto de fazer cálculo mental, pois sei fazer cálculos exatos e aproximados. E vocês, segundos anos, com qual dessas 3 crianças vocês se identificam? No dia a dia de vocês, qual dessas 3 estratégias vocês têm usado? Continuando então. Em muitas situações da vida, fazemos cálculos usando o lápis e o papel. Em outras situações, fazemos o cálculo mentalmente. Vamos ver agora um diálogo entre Pedro e Gabi. Então, prestem bastante atenção. Gabi, você já viu alguém fazendo contas sem utilizar papel ou lápis? Olha então o que a Gabi disse. Já vi, Pedro. Você acha mais fácil fazer o cálculo mental ou no papel? Eu acho mais fácil o cálculo mental, pois é possível dizer os resultados rapidamente, mas para isso, usamos diferentes estratégias de resolução. Vamos continuar agora. Vamos agora resolver as operações abaixo utilizando as estratégias de cálculo mental. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos usar agora estratégias de cálculo mental, tá? Então, ó, primeira adição. Temos aqui, então, 3 mais 1. Qual será o resultado de 3 mais 1? Importante a gente resolver calculando mentalmente, tá? Quanto que é 3 mais 1? Isso mesmo, 3 mais 1 é 4. Muito bem. Vamos continuar. Mais uma adição agora. 2 mais 2. Isso mesmo, 2 mais 2. Qual que é o resultado de 2 mais 2? 2 mais 2, portanto, é 4 também. Nossa, Pro, que interessante. Veja bem, 2 adições com parcelas diferentes, porém com resultados iguais, pessoal. Isso mesmo. Vamos para mais uma adição agora. 5 mais 1. E aí, quanto que é 5 mais 1? 5 mais 1, portanto, é 6. Isso mesmo, 5 mais 1, 6. Próxima adição agora. 3 mais 3. Quanto será que é 3 mais 3, pessoal? 3 mais 3 também é 6. Isso mesmo. Vamos observar então? Olha aqui. 5 mais 1, 6. 3 mais 3 também é 6. Nós temos aqui, portanto, 2 adições com parcelas diferentes, porém com resultados iguais. Isso mesmo. Vamos continuar então. Próxima adição. 7 mais 1. E agora, quanto será que é 7 mais 1? 7 mais 1? 8. Isso mesmo. 7 mais 1? 8. Próxima adição.
4 mais 4. E agora, 4 mais 4? Muito fácil. Por quê? Porque nós já conseguimos perceber que as adições estão tendo aqui os mesmos resultados. Isso mesmo. Olha lá, 4 mais 4, portanto, igual a 8. Vamos analisar mais uma vez, ó. 7 mais 1, 8. 4 mais 4, também 8. Adições com parcelas diferentes, porém com resultados iguais. Além disso, nós vamos analisar agora as adições da primeira coluna. Vamos analisar então. 3 mais 1, 5 mais 1 e 7 mais 1. Todas essas três adições, a gente pode perceber que elas foram adicionadas ao algarismo 1. E quando isso acontece, a gente vai perceber uma relação. Veja bem, o resultado será sempre o sucessor. Mas, eu não me lembro mais o que é sucessor. Sucessor é o número seguinte e antecessor é o número que vem antes. Então, vamos conferir? Veja bem, 3 é o antecessor de 4 e 4 é o resultado da adição, sendo, portanto, o sucessor de 3. Na próxima, 5, antecessor de 6 e 6, portanto, o sucessor de 5. 7, antecessor de 8 e 8, portanto, o sucessor de 7. Agora, nós vamos analisar as adições da segunda coluna. Isso mesmo, olha lá. 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4. O que há de comum aqui nessas adições? Podemos perceber que houve a soma de um mesmo algarismo. Então, nós temos aí, portanto, o dobro de 2, o dobro de 3 e o dobro de 4. E outro detalhe também, toda vez que nós calcularmos o dobro de um número, a gente vai perceber que o resultado é sempre um número par. Veja bem, 4, um número par. 6 também é um número par. O 8 também é um número par. Certinho? Vamos continuar então. Ao adicionar 1 a um número, obtemos o número seguinte, ou seja, o sucessor. Aquilo que a Pro acabou de explicar para vocês. Veja então aqui no exemplo, ó, 3 mais 1, que é igual a 4. Isso mesmo, ó. 3, antecessor de 4. E 4, sucessor de 3, certo? Olha lá, sucessor. Na segunda coluna, as parcelas são números iguais e os resultados podemos perceber que são números pares. Isso mesmo, vamos conferir então, ó, 2 mais 2. Parcelas iguais, resultado, número par. Veja bem, resultado, número par, ó, parcelas iguais, a soma de um mesmo algarismo, parcelas iguais, e aqui o resultado, número par. Agora, nos cálculos da mesma cor, embora as parcelas sejam diferentes, os resultados são iguais. Como nós podemos ver aqui no exemplo, ó, 3 mais 1, primeira adição, e aqui a outra adição, ó, 2 mais 2. Adições com parcelas diferentes, porém, olha lá, olha o resultado. É o mesmo resultado, 4 e 4, tá? Continuando, agora nós vamos ter um desafio, isso mesmo. A professora Maria pediu aos alunos que resolvessem as seguintes operações usando o cálculo mental. Isso mesmo. Pro, é válido usar outra estratégia? Não, estratégias de cálculo mental, tá? Vamos lá então? Primeira adição, 2 mais 6. E depois ela pediu também que resolvesse a seguinte adição, 20 mais 60. E agora, vamos resolver a primeira adição usando o cálculo mental? Vamos lá então. Quanto que é 2 mais 6? 2 mais 6, portanto, é 8. Mas e agora? Como que eu posso resolver a segunda adição? Muito fácil. Eu já sei o resultado da minha primeira adição. Vamos analisar aqui, ó. 2, 2 dezenas. Aqui nós temos 6 dezenas. Podemos perceber que a nossa dezena está igual
aos números da primeira adição. Então, se eu somar a minha dezenas aqui, 2 mais 6, eu também vou obter 8 dezenas. O que eu faço com os zeros? Zero, eu sei que ele não tem valor algum. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso acrescentar o meu zero aqui na frente do 8, tá? Vamos entender melhor no próximo slide. Vamos analisar as estratégias de resolução, como que os alunos resolveram essa situação? Vamos lá então. O resultado de 2 mais 6 ajudou a encontrar o resultado de 20 mais 60? Por quê? Veja bem, 2 mais 6 é igual. Depois, a próxima adição, 20 mais 60 é igual. Veja bem como que ele resolveu. Sim, porque sabendo o resultado de 2 mais 6, para calcular 20 mais 60, considero o resultado da adição anterior e acrescento o número zero. Isso mesmo, como eu disse para vocês anteriormente. Ó, 2, 2, 6, 6. Aqui nós estamos na ordem da dezena. Então, 2 dezenas mais 6 dezenas, portanto, é quanto? 8 dezenas. E aqui, 0 mais 0, eu não preciso somar, eu posso simplesmente acrescentar o zero, porque o zero não tem valor, isso mesmo. Agora, nós estamos diante de uma situação problema. Como que nós podemos fazer para resolver as situações problema? Primeiro passo, leitura, isso mesmo, lê com bastante atenção. Então vamos lá? João tem 16 tampinhas azuis e Pedro 10 verdes. Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Próximo passo, leitura e vamos identificar a pergunta do problema. Qual que é a pergunta? Vamos lá? Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Isso mesmo. Próximo passo, nós vamos identificar as informações do problema. Vamos conferir então? João tem 16 tampinhas azuis e Pedro 10 tampinhas verdes, isso mesmo. E agora, o que eu faço? Eu vou identificar a ideia do problema, se será uma adição ou se será uma subtração. Qual que é a palavra então? A palavra juntos. Juntos vem de juntar, e juntar da ideia de quê? De adição. Isso mesmo. Agora, nós veremos como que alguns alunos resolveram essa situação problema através das estratégias de cálculo mental. Carol resolveu assim. Veja bem como que a Carol resolveu. Nós temos, então, 16 tampinhas de João mais 10 tampinhas de Pedro. Então, aqui, ela usou inicialmente o processo por decomposição. Isso mesmo, ela fez a decomposição do número 16. 16, 1 é o quê? Uma dezena, portanto, que é igual a 10 unidades. Uma dezena, 10 unidades, mais 6 unidades, 6 unidades. Ela manteve aqui. Depois, mais 10 tampinhas, que é as tampinhas do João. Continuando, o que ela fez depois, após a sua decomposição? Ela somou dezena com dezena e depois unidade com unidade. Então, ela fez 10 mais 10 é igual a 20 e conservou aqui a unidade. Depois ela fez o quê? Finalmente, somou a dezena com a unidade e obteve, portanto, o resultado 26, tá? Veja então a explicação da Carol. Realizei a decomposição dos números para facilitar o cálculo mental. Em seguida, somei as dezenas e depois as unidades. Assim, obtive o resultado. Vamos entender o pensamento da Carol? Agora nós vamos ver um exemplo onde nós podemos entender melhor o processo de decomposição através das fichas sobrepostas, tá? Então, vamos analisar. Nós temos, então, aqui o 16, uma dezena e 6 unidades, tá? Uma dezena equivale a quanto, pessoal? Equivale, portanto, a 10 unidades. E olha lá, transformamos a uma dezena em 10 unidades. Isso mesmo. Agora, 6 unidades. Permanece as 6 unidades.
Continuando agora. Veja então como ela esquematizou o seu pensamento. Então ela pegou o 16, que é 10 unidades, mais 6. 10 unidades, uma dezena, como nós vimos aqui no número 16. E aqui, as 10 tampinhas do Pedro. Então, ela fez 10 mais 10 é igual a 20. Isso mesmo. E depois, ela somou as unidades. Veja bem, conservou aí a unidade. Depois, ela foi 20 mais 6 é igual a 26. Isso mesmo. Veja então a explicação da Carol. Em seguida, somei as dezenas e depois as unidades. Assim, obtive o resultado. Agora, veremos mais uma estratégia envolvendo o cálculo mental, tá? Dessa vez, vamos analisar como que o Miguel resolveu, tá? Veja bem, o Miguel fez a soma de 16 mais 10, que é igual a 26. Porém, veja bem, ele somou já direto o dezena com dezena. Então, ele fez uma dezena mais uma dezena é igual a quanto? É igual a 2 dezenas. 6, professora, preciso somar o 6 mais o 0? Ou eu posso já substituir o número 0 pelo número somado? Eu posso substituir. Por quê? Porque o 0 não tem valor. Isso mesmo. Então, eu já posso ir direto aqui também. Então, ó, 6 mais 0 é igual a 6. Eu posso substituir aí pelo número 6, tá? Então, veja então a explicação do Miguel. Quando adicionamos um número a 0, podemos substituir o número 0 pelo número somado, porque ele não tem valor, tá? Agora, vamos pensar mais um pouquinho? Resolva os desafios abaixo, calculando mentalmente. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos resolver esse desafio utilizando as estratégias de cálculo mental, tá? Então, vamos lá. Pensei em um número. Eu não sei que número é esse. Eu preciso descobrir esse número. Adicionei a 10 e obtive o total 14. Adicionei. Quando eu falo adicionei, dá ideia de quê? De adição. Isso mesmo, adição. Mais 10, que é igual a 14. Isso mesmo. E aí, vocês que estão nos assistindo, já conseguiram descobrir qual é esse número que eu adiciono ao número 10 e eu obtenho o resultado 14? Eu vou dar para vocês uma dica. Presta bastante atenção. Olha aqui. Nós temos aqui, portanto, 10 unidades. 10 unidades equivale ao quê? A uma dezena. Isso mesmo. Olha aqui no resultado agora. Nós já temos aqui no 14 a uma dezena, ó. Uma dezena, 14. Uma dezena. Então, o que está faltando aí apenas no 14? Está faltando apenas o quê? A unidade. Então, se é a unidade que está faltando, ficou muito mais fácil agora de eu descobrir que número é esse. Qual que é o número, então? É o número 4, pessoal. Isso mesmo. Veja bem, 4 mais 10 é igual a 14, certo? Vamos para mais um desafio? Vamos então. Pensei em um número. Não sei que número é esse. Vamos tentar descobrir qual é esse número. Juntei ele ao número 25. Juntei, dá ideia de quê? Juntar. Adição, isso mesmo. Então, ó, adição mais 25, que é igual a 45. E agora, Pro, que número é esse? Que eu, adicionando ao número 25, eu obtenho o resultado 45. Vou dar para vocês uma dica. Presta bastante atenção aqui. Vamos perceber aqui que a nossa unidade, ela permanece, ó, 5 unidades, e aqui no meu resultado eu também tenho 5 unidades. Então, a minha unidade, ela permaneceu. Observando isso, eu já consigo entender que o número na qual eu preciso descobrir é uma dezena exata, ou seja, a unidade desse número é um algarismo 0. E aí, ficou muito mais fácil, né? Que número é esse, então, que eu adicionando ao algarismo 5 é igual a 45? É o número 20, pessoal. Veja bem, então, ó, 2 dezenas mais 2 dezenas é igual a
4 dezenas. Lembra que eu disse para vocês que a unidade seria 0? Olha aqui, 0 unidades. Mais 5, eu posso já manter aqui a minha unidade. Por quê? Porque todo número, quando a gente soma algarismo 0, a gente pode simplesmente substituir pelo número somado, tá? Porque 0 não tem valor, tá bom? Vamos continuar agora. Resultado, portanto, número 20. Mais um desafio. Isso mesmo. Acrescentei uma quantidade ao número 19. Então, ó, tenho 19, acrescentei uma quantidade. Eu não sei que quantidade é essa. Eu preciso descobrir, tá? Então, vamos lá? E o resultado, portanto, deu 69. Isso mesmo. Vocês aí de casa já conseguiu identificar qual é esse número? Qual é o número que eu adicionando ao algarismo 19, eu obtenho 69? Vamos analisar então? Vou dar uma dica para vocês. Olha aqui, 19, 9 unidades. Olha aqui no resultado, permanece aqui as 9 unidades. Se eu conseguir perceber isso, a única coisa que alterou então aqui foi o quê? A minha dezena. Ou seja, esse número que eu preciso descobrir é uma dezena exata. Ou seja, a unidade é o algarismo 0. Ficou muito mais fácil, né? Que número é esse então, pessoal? É o número, olha lá, 1, uma dezena. Mas quantas dezenas que eu vou obter 6 dezenas? Isso mesmo, 5 dezenas. Olha lá. Uma dezena mais 5 dezenas igual a 6 dezenas. Olha aqui como eu disse para vocês anteriormente. Eu mantive o 9. Por quê? Porque o 0 não tem valor. Então, eu posso substituir o número somado, pelo número... Posso substituir o número 0 pelo número somado, tá? Porque o 0 não tem valor. Qual que é o número, então? É o número 50. Isso mesmo. Agora, nós vamos jogar o dominó da adição. E aí, vocês que estão nos assistindo, gostam de jogar? É muito bom, né, Pro? Por quê? Porque a gente pode aprender brincando, ou seja, aprender de uma maneira lúdica. Isso mesmo. Agora eu vou convidar a nossa professora Daniela para participar com a gente de uma rodada do jogo do dominó da adição. Isso mesmo, pessoal. Aqui nós temos as regras do jogo do dominó da adição. Lembrando que o objetivo do nosso jogo é estimular o cálculo mental e também o raciocínio lógico, tá? Então vamos ler as regras do jogo. Número de participantes. Pode ser jogado por 2 ou 4 participantes divididos em duplas. Materiais. Peças do dominó. Como jogar? Embaralhe as peças, as quais devem estar viradas para baixo. Cada jogador escolhe 7 peças. Antes de iniciar o jogo, defina quem começa. O primeiro jogador coloca sua peça sobre a mesa, voltada para cima. O próximo jogador deverá calcular mentalmente o resultado da peça na mesa e colocar em uma das extremidades uma peça, cujo resultado forme par, ou seja, resultado correto da adição indicada. Ganha quem conseguir colocar primeiro todas as suas peças em jogo. Atenção, hein? Só é válido resolver usando o cálculo mental. Isso mesmo. Convide os colegas para jogar. Vamos então, Pro Daniela, participar então dessa jogada? Vamos lá? Vamos lá então, professora. Agora, pessoal, nós vamos apresentar a vocês uma partida do jogo do dominó da adição, tá? Vamos lá, Pro Dani? Vamos iniciar? Quem vai iniciar essa jogada? Vamos definir então? Pode começar, professora. Pode ser eu? Pode. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou lançar então a minha primeira peça. Isso mesmo, Pro. Agora, nós precisamos descobrir qual é a adição na qual o resultado dá o número 60, Pro. Muito bem, professora Damares. Lembrando das dicas que você já passou na aula de hoje, eu acho que é essa peça aqui, ó. É, isso mesmo. Olha aqui, pessoal. 55 mais 5. Qual que é o resultado dessa adição? Portanto, o resultado é 60. Ah, Pro, eu também vou desafiar. Eu vou procurar, então, uma outra adição que o resultado também seja 60. Ah, Pro, pensando bem, eu vou escolher a peça onde a adição seja
30 mais 30. Por quê? Porque 3 dezenas mais 3 dezenas é igual a 6 dezenas. O zero eu acrescento, porque o zero não tem valor, então, portanto, adição 30 mais 30. Ótimo, Pro. Agora é sua vez. Agora é minha vez? O que eu tenho que fazer, professora? Agora, Pro, você vai ter que encontrar um resultado para a adição 17 mais 3. E aí, pessoal, 17 mais 3, eu acho que é essa daqui, olha lá. Muito bem, Pro. 17 mais 3, portanto, é quanto? 20. Muito bem. Agora, eu vou encontrar o resultado da adição 70 mais 10. Ah, muito fácil. Vamos utilizar aquelas estratégias que a Pro explicou para vocês durante a aula. 7 dezenas mais uma dezena, 8 dezenas. 0 mais 0 eu não preciso somar. Eu já acrescento o número 0. Então, formando, portanto, o resultado 80, Pro. Olha lá, Isso professora, mesmo. deu certinho, hein? Muito, né? Agora é sua vez, Pro. Agora eu tenho que achar qual peça, professora? O resultado, Pro, de 5. isso mesmo. Gente, vamos lá então. Acho que essa daqui. Ih, professora, eu acho que eu fiz a outra, hein? De 10 mais 70. Pode ser também, Pro, não tem problema. Então vamos lá. 70 mais 10 é igual a 80 também. Perceberam, pessoal? 70 mais 10 ou 10 mais 70. Aí nós entramos na propriedade comutativa da adição. A ordem das parcelas não altera o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo do dominó da adição, tá? Eu espero que vocês também façam na casa de vocês, tá? Estamos chegando, portanto, no nosso final. Nesta aula, aprendemos que devemos conhecer e utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental, assim nos permite escolher o mais conveniente a cada situação. Lembrando, pessoal, que as atividades relacionadas ao tema de hoje é a atividade 7 e a atividade 8 do quinto banco, tá? Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Kelly, professora do Inês Prado. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Karina, da IMEB Professora Rosa Scavone. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato, sou professor do Sebastião Pires e estou na formação esse ano. Viemos aqui ensinar uma brincadeira para vocês. Na verdade, 2, tá? A primeira eu vou ensinar e a segunda a Karina vai ensinar e nós 3 vamos participar. A primeira brincadeira, se eu falar assim para vocês como que ela chama, vocês podem pensar de várias formas. A brincadeira é quem é o mestre? Quem é o mestre? Na verdade, o mestre vai ser eu. E eles vão me copiar, tá bom? Como assim copiar? Eu vou estar falando a parte do corpo que eles têm que estar colocando a mão pra gente poder brincar. Nós vamos trabalhar a atenção, nós vamos trabalhar a concentração e o esquema corporal, tá bom? Vamos fazer um teste, tá? Então vamos começar. Pode ser? Sim. A brincadeira é assim, ó. O mestre mandou colocar a mão na cabeça e eles têm que colocar, certo? Sim. O mestre mandou colocar a mão na barriga. O mestre mandou colocar a mão na orelha. Até agora o mestre mandou e eles estão fazendo. Vai ter uma hora que eu vou falar uma palavra seguida, uma parte do corpo seguida e eles não podem, tá? Quer ver? Olha o teste novamente. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. O mestre mandou colocar a mão no joelho. O mestre mandou colocar a mão na perna. O mestre mandou colocar a mão na bochecha, no cabelo. Não era para ter colocado. Então, se eu falo uma palavra, mandou, eles vão colocar. Se não mandou, não pode colocar, tá bom? Agora, como vocês vão participar, nós vamos fazer também mais alguma variação. Vocês vão usar a mão direita inicialmente, depois vocês vão usar a mão esquerda, tá? E depois eu vou fazer uma confusãozinha com vocês. Eu vou enganar um pouquinho.
tá? Olha, lembrando que a gente tá distanciado e aí dentro de casa vocês vão brincar com os familiares, certo? Então vamos lá? Então, ó, o mestre mandou colocar a mão no nariz. O mestre mandou colocar a mão no ombro. O mestre mandou colocar a mão nos joelhos. Na perna. Ah, então, ó, a Pro errou, mas então a gente vai dar uma outra chance, né? Por favor. Aí vocês podem fazer assim, ó. Aí em casa, se errou, quem errou fica na brincadeira e quem acertou pode tomar o seu lugar, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer várias outras formas, a gente vai ficar assim, tá bom? Agora, vamos fazer com a mão direita? O mestre mandou colocar a mão no cotovelo. O mestre mandou colocar a mão no umbigo. O mestre mandou colocar a mão no pé. Ixi, vai ter que abaixar um pouquinho mais. O mestre mandou colocar a mão nas costas. No queixo. Ah, eles estão espertos agora. Agora com a mão esquerda. Tá bom? Mão esquerda. O mestre mandou colocar a mão no pescoço. O mestre mandou colocar a mão na testa. O mestre mandou colocar a mão no joelho. No cabelo. Ixi, eu coloquei agora. E eles acertaram, eles estão prestando atenção, tá? Agora, lembra que eu falei pra vocês que eu ia enganar, entre aspas, né? Que eu ia fazer vou fazer um movimento, na verdade, e eles vão ter que fazer o movimento oposto, porque eu vou tentar enganar. Eu vou colocar a mão numa parte do corpo e eles vão seguir o que eu estou falando, não o que eu estou fazendo. Tá bom? Será que vai dar certo? Será que os professores estão coordenados? Vamos ver? O mestre mandou colocar a mão no braço. Comecei fácil, hein? O mestre mandou colocar a mão no cabelo. Já olharam pra mim. Já olharam pra mim. O mestre mandou colocar a mão no joelho. O mestre mandou colocar a mão no braço. Ah, se eu ajudei de novo, hein? O mestre mandou colocar a mão no nariz. O mestre mandou colocar a mão no cabelo. O mestre mandou colocar a mão na cabeça. O mestre mandou colocar... Eles estavam com a mão no cabelo e a cabeça também estava junto. Então, é uma brincadeira que dá para vocês fazerem de várias formas. Não precisa de material nenhum, tá? Tem gente que fala quem é o mestre, tem gente que fala que o mestre mandou. Aí vocês vão fazer uma bonitinha aí dentro de casa, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, tá bom? Sempre em segurança. Agora a Brocarina vai ensinar uma outra brincadeira pra gente, ok? Oi, pessoal! Então, agora para essa brincadeira nós vamos precisar do quê? De 2 folhas sulfites, uma tesoura sem ponta, daí pode pegar lápis de cor ou giz de cera, o que vocês tiverem em casa, tá? Vocês podem ir adaptando. Ao invés da folha sulfite, vocês também podem estar pegando folha de caderno ou folha de rascunho. Veja o que vocês têm aí, tá bom? Como que vai ser? Vocês vão pegar a folha e vocês vão riscar, vocês vão fazer umas marcações com as cores que vocês escolherem. Pelo menos de 9 a 12 cores, tá? Quanto mais cor tiver, mais legal vai ficar a brincadeira. Depois vocês vão recortar, tá bom? Essa parte onde tá pintado. Então vai ficar, né, os pedacinhos desse jeito, assim. Feito isso, você vai chamar o papai e a mamãe, tá? Você vai chamar eles pra brincar com vocês, ou o irmão, ou a irmã, quem mora aí junto com vocês. Como a Kelly e o Renato estão aqui comigo, a gente vai chamar eles pra brincar aqui. A princípio, a brincadeira vai ser assim. Eu vou falar uma cor, né? E o que vai acontecer? Eles vão tentar pegar. Quem pegar primeiro vai pontuando. E depois, no final, a gente vai ver quem conseguiu pegar mais. Quem pegou mais é o vencedor. E quem perder, sabe o que pode acontecer? Pode pagar um castigo, tá bom? Vamos lá, então? Turminha, como que vai ser? Primeiro com a mão direita, tá? Quem não souber ainda qual é direita e esquerda, faz uma colinha, olha. Passa o D do lado direito e o E do lado esquerdo com uma caneta. Daí fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá, com a mão direita, vocês vão pegar, na hora que eu falar já, tá bom? Não pode pegar antes. Vocês vão pegar a cor pink. 1, 2, 3 e já! Aê! Valeu! Vamos lá, agora com a mão esquerda.
vocês vão estar pegando a cor vermelha. 1, 2, 3 e já, valendo. Aê! Agora vocês vão estar de costas, tá, gente? Isso, de costas, não pode olhar, tá bom? Vocês vão pegar a cor verde, turminha. 1, 2, 3 e já! Ih, não tem verde. Ô, Karina. Vamos lá, outra cor, outra cor. Vamos lá, cor azul, turminha. 1, 2, 3, valendo, já! Aê! Vamos mais uma vez só? Então, assim, agora, vamos fazer diferente? Vamos fazer assim, turminha. Vocês estavam fazendo com a mão direita ou mão esquerda, né? Agora vocês vão ter que fazer, pessoal, com o cotovelo. Vai ficar um pouquinho difícil. Aí em casa, vocês podem estar fazendo no chão e fazer com o pezinho direito, o pezinho esquerdo, pra ir dificultando um pouquinho, tá? Então, vamos fazer com o cotovelo? Vamos. Vamos tentar, né? Então, vamos lá, cotovelo direito, tá, turminha? Preparados? Vamos lá? Cor marrom. 1, 2, 3, já! Aê, Renatão pegou. Vamos lá. Vamos mais uma corzinha. Agora de costas com o cotovelo esquerdo. Tá difícil agora, hein? De costas com o cotovelo esquerdo. Eu quero a corzinha roxa. 1, 2, 3 e foi! Já! Aê, Kelly, perfeito! Então, pessoal, a brincadeira é essa. Como que nós podemos estar fazendo? Vocês podem, quanto mais cor tiver, mais difícil vai ficar para vocês estarem brincando. Vocês podem diversificar a distância que vocês estiverem, né, da brincadeira aqui, do brinquedo. Vocês podem estar diversificando o movimento que vocês estão fazendo. Pode ir com a testa, né, cuidado para não machucar. Com o pezinho, pé direito, pé esquerdo e por aí vai, tá bom? O que importa é vocês brincarem um pouquinho nesse momento que a gente está passando aí dentro de casa, tá bom, turminha? Então é isso. Um beijo pra vocês e até mais. Até a próxima brincadeira. Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos contar com a ajuda da professora Damares, né, professora Damares? Isso mesmo, Pro. Muito bem, ela vai me ajudar e bastante aqui hoje, hein? Nós vamos começar com uma pergunta. Que gênero é esse? Vocês vão ter que descobrir qual vai ser o novo texto que nós vamos trabalhar, tá? Na aula de hoje. Mas antes da gente entrar nisso, nós vamos fazer uma retomada do que nós vimos na semana passada. O que nós vimos na semana passada? Olha aqui na tela. Como produzir um verbete usando as informações da ficha técnica e estudamos o som da letra R. Então, nós vimos uma produção de texto, né, do verbete, usando a ficha técnica. Essa atividade estava presente lá no 5º bloco e os sons da letra R também estavam presentes lá no 5º bloco, tá bom? Então, são conteúdos aqui para ajudar vocês a entenderem melhor. Produção do verbete, que foi na aula passada, e som da letra R. Agora, hoje, né, professora Damares? Isso mesmo. Que gênero novo nós vamos conhecer hoje? E agora, Pro? E agora existe uma diversidade de gêneros textuais, né, Pro? Existe, mas se a gente pensar bem, no primeiro semestre, vocês trabalharam bastante com o verbete. Trabalharam outros gêneros também, mas o foco principal foi o verbete, né? Tanto que foi a produção do verbete, foi a atividade do 5º bloco. Agora a gente vai para um gênero novo hoje. Novo para alguns, para outros nem tanto. E a professora Damares vai ajudar a professora agora. Dá uma olhadinha só no que nós temos aqui hoje. Uma caixa, professora Damares. Uma caixa surpresa, Pro. O que será que tem dentro dessa caixa, Pro? Olha como a professora Damares é curiosa, gente. Ela já está abrindo já a vou caixa. abrindo a caixa, hein? E agora? Nossa, vamos ver. Pro. Prestem bastante atenção nos elementos que a professora Damares vai tirar da caixa. Gente, um jornal, Pro! Será que nós vamos trabalhar com notícias? Embora, né, o jornal traga outros gêneros também, mas será que vai ser notícia? E aí, será, Pro? professora? Pro, eu também encontrei uma panelinha de pressão. Uma panelinha e receita. E aí? Vai ser receita? Será que vai ser receita hoje? Será que vai ser receita hoje, pessoal?
Que mais tem aí, professora Ana Ai, Maris? Pro, eu também encontrei um atlas geográfico. Atlas geográfico. Será que nós vamos trabalhar com mais textos informativos e agora da área de geografia? Também encontrei, Pro, uma bola. Olha, pessoal. Será que vai ser regra de jogo? Regra de jogo. Ensinar algum jogo que use bola. Será? Que mais tem aí, professora? Ah, professora, olha o que eu encontrei, professora. Uma coroa de princesa. Já tá dando uma dica aí para vocês aí em casa? Uma coroa de princesa. E que agora? tipo de texto, que gênero textual aparece quem usa a coroa? Pode ser uma princesa, pode ser uma rainha. Ah, professora, veja bem o que eu encontrei aqui dentro desta caixa. Não. Uma fada. Pronto. Que linda. E agora, Pro? Como a gente já viu 2 elementos que estão presentes no mesmo gênero, hoje nós vamos começar a estudar um pouco os contos de fada. Olha a nossa fadinha aí, ó. Contos de fada, olha lá. Muito bem, professora. Gostou, professora? Amei. Achou que tinha uma cobra aí dentro, professora? Achei que tinha, viu, Olha, Pro? professora, eu não ia fazer isso com a senhora. Muita coisa legal. Legal, né? Muito bem, pessoal. Agora que a professora Damares está aí, ó, me ajudando, né, a guardar tudo, nós vamos começar, então, os estudos com o gênero contos de fada. Vamos lá, então? Prestando bastante atenção agora, pessoal, a gente vai ver algumas características. Vamos ver o que o nosso amiguinho vai falar para nós. Você sabe o que é um conto de fadas? A maior parte de vocês já deve ter ouvido, assistido, lido contos de fada, né? Desde lá da educação infantil. Mas hoje, que tal conhecermos um pouco mais sobre como esse gênero surgiu? É muito importante. Não tem como eu estudar um conto de fada sem saber de onde que ele surgiu. Não é isso? Os contos de fadas são histórias contadas desde a antiguidade. Eles fazem parte da nossa herança cultural. Olha, gente, herança cultural, olha como isso é muito forte nos contos de fada, né? Faz parte da nossa herança cultural. Mas o que será que isso significa? Fazer parte de uma herança cultural. Vamos descobrir então. Os contos de fadas são histórias muito antigas, mas muito antiga mesmo, gente. Sua origem se perde no tempo. No início de sua existência, eles eram transmitidos de boca em boca. Quem ouvia uma história, memorizava e contava para outras pessoas que faziam o mesmo. Então, muito antigamente, as pessoas tinham o costume de sentar ao redor da fogueira, né, e ir narrando as histórias, mas de forma oral, né? Ou seja, como a professora mostrou aqui para vocês, de boca em boca. E olha lá o que foi acontecendo, então, com essa transmissão de boca em boca. Esses contos foram mudando ao longo dos séculos. Como você já deve ter ouvido dizer, quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, as pessoas ao recontarem uma história modificavam-na. Lógico, eu vou contar uma história da professora Damares. Do jeito que ela vai ouvir a história da professora, ela vai transmitir para o filhinho dela de uma outra forma. Ela vai modificar. Por quê? Porque foi passado na oralidade. Então, a transmissão foi passada na oralidade. Com os contos de fada, ao longo dos anos, isso foi acontecendo muito. Mas aí a fadinha tem outra coisa para trazer aqui para nós, outra informação. Os contos de fadas, durante muito tempo, foram contados oralmente, passando de geração para geração. Um dia, viraram livro. E sabem como isso aconteceu? Olha lá o que o nosso coleguinha agora vai falar. É que algumas pessoas, depois da invenção da imprensa, acharam importante registrar essas histórias em livros para que elas não fossem esquecidas. Eu não acabei de dar um exemplo para vocês? Olha lá, eu falei, olha, eu vou contar uma história para a professora Damares. Quando ela chegar para o filho dela, ela vai contar de uma outra forma. E isso ao longo dos anos esse modo de tratar a história dessa forma foi modificando as histórias, né? Então, alguns autores falaram, não. Já que foi inventada a imprensa, agora nós vamos registrar. Olha a importância da escrita
numa questão histórica para nós, né? Então, eles resolveram registrar essas histórias. Então, foram registradas em livros. E, ao longo das aulas, a professora vai apresentar alguns principais escritores de contos de fada, tá bom? Mais uma informação. Os contos de fadas trazem a magia que alimenta a imaginação. É por isso que ainda hoje esses contos continuam a ser tão encantadores. Mas não é só para vocês, crianças, não, para nós adultos também, né? Então, o próprio nome já diz, né? Contos de fadas. Tem algumas pessoas que falam contos de encantamento, contos maravilhosos, e todos eles vão trazer a questão da magia, de trabalhar conosco a imaginação. Vamos ver se você lembra de alguns contos. Eu falei que o contos de fada tem uma característica que é a herança cultural. Então a gente já ouviu, a gente já leu ou até assistiu com a Disney. Então nós já assistimos tantos contos de fadas, né? Agora a gente vai ver então, se vocês, com as dicas que estão aqui, nós vamos lembrar aí alguns contos de fada. Quem comeu uma maçã envenenada e só acordou com um beijo do príncipe? Que conto será esse, professora Damares? E agora, Pro? Não lembro, professora Damares? Branca de Neve? Vamos ver se é esse. Será que é a Branca de Neve? E agora? Ih, a professora Damares acertou. Olha lá, Branca de Neve. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. Quem picou o dedo no fuso da roca e dormiu por 100 anos? Quem será essa personagem que fez isso? Cinderela, Será Pro? que foi a Cinderela? Será? Ih, foi a Bela Adormecida. Ai, A professora Pro. Damares trocou. A professora Damares está trocando os contos já, gente. É a Bela Adormecida. E a última aí pra gente. Quem teve que dormir nas cinzas do fogão por ordem da madrasta? Agora foi Cinderela. Agora, será que foi a Cinderela? Vamos ver. A Isso Cinderela. Olha lá, então com essa questão aqui a gente voltou para ver, olha lá, alguns personagens que fazem parte dos contos de fadas mais tradicionais. Vamos para a próxima então. Olha a nossa bruxinha, ela está pedindo o seguinte: a seguir você encontrará algumas capas de livros, observe-as bem e vamos marcar com um X aquelas que pertencem a um livro de contos de fada. Olha lá, professora Damares, primeiro livro. Menina Bonita do Laço de Fita. Aí tem criança que adora essa história é uma graça. Muito bom. Mas será que ela é um conto de fadas? Ai, Pro, eu acho que não. Acho que não, né? Nós temos o segundo aí, que é Contos de Fada. Só Pro, pelo título, já esse dá aí, pra gente... né, já dá pra gente perceber que esse vai fazer referência, vai trazer histórias de contos de fada. Nós temos lá, embaixo do Menina Bonita do Laço de Fita, nós temos Planeta Terra. Ah, olha lá, quem prestou atenção na primeira aula da professora, que a professora trouxe enciclopédia, essa é mais uma enciclopédia. Olha lá, o Planeta Terra. Ih, a professora já matou a curiosidade de vocês aí também, né? Não é então, esse né, já Pro? não é, né? Não é. E nós temos o último, olha lá, João e Maria. E olhem lá pelo título, Contos de Fadas Clássicos. Vamos lá, professora. Vamos ver qual que é. Ah lá, é lá o Contos de Fada e o outro, João e e o outro do João e Maria. Então, esses são os portadores dos Contos de Fada, os livros, né? Vamos ler os trechos dos textos ao lado e identificar aquele que parece pertencer ao Contos de Fada. Agora vocês vão seguir aqui no monitor com a professora. A professora vai fazer a leitura de alguns textos e a gente vai tentar identificar quais deles, então, pertencem ao Contos de Fada. Primeiro texto. Morta de fome. Uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra havia sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços, só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Moral da história: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Esse foi o primeiro texto. Vamos lá para o segundo. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado.
Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Vamos lá para o terceiro texto? Uma vez, quando o príncipe estava escondido atrás de uma árvore, viu que uma feiticeira se aproximava e ouviu quando ela falou, Rapunzel, Rapunzel, jogue-me seus cabelos. Então Rapunzel deixou cair seus cabelos e a feiticeira subiu até ela. Quais desses textos parece pertencer aos contos de fadas? Ah, Pro, tá muito fácil, né? Será? Príncipe, princesa, E a professora Damares feiticeira. deu uma dica para vocês, né? Vamos lá então para ver o que a nossa coleguinha vai concluir com a gente. Ah, muito bem, pessoal. É o texto 3, o texto que a professora Damares acabou de se referir. O que nos ajudou a identificar? O que será que tem presente aí nesse trecho desse texto que ajudou a gente a entender e a chegar na conclusão que esse texto, esse trechinho pertence a um conto de fada? Vamos ver então? Ah, as personagens. Que personagem que apareceu? Príncipe, feiticeira e Rapunzel, né? Então, pelas personagens, nós descobrimos então que esse texto é pertencente aos contos de fadas. Olha lá, vai aparecer grifadinho para vocês, olha lá. Príncipe, feiticeira e Rapunzel. Típicos personagens de contos de fada. Agora, pessoal, nós vamos ver um pouquinho mais sobre contos de fada. Olha o que a nossa amiguinha agora vai trazer para nós. Ela vai perguntar o seguinte: que palavras, né? Que palavras será que aparecem nos contos de fada? Vamos lá, professora Damares, vamos ver. Nós vamos sublinhar as palavras que podem aparecer mais frequentemente. Presta atenção, mais frequentemente em contos de fada. Eu vou ler para vocês as palavras, depois a professora Damares vai grifar aí para vocês quais realmente pertencem a contos de fada. Tem ali coroa, ventilador, carro, príncipe, castelo, televisão, fada, bruxa, telefone, disco voador e espada mágica. Será que coroa é, professora Ana Maris? Nossa, Pro, nós vimos na caixa mágica. Nós vimos na caixa e vamos ver se vai grifar? Olha lá. Coroa. Será que ventilador é? Muito distante, né, Pro? Dos contos clássicos que a gente já viu? Distante. E carro? Também. Só precisou trocar a carruagem da Cinderela, né? Vamos lá, então? Príncipe, será? Ah, com certeza. Com certeza, príncipe vai aparecer. Castelo? Também. Ai, onde lindo. vivem os príncipes, as Onde princesas? vivem os príncipes e princesas. Eu tinha uma aluna que adorava castelo. Ela falou que queria morar no castelo. Televisão? Não, né, Pro? Fada? Sim. Fada, acabamos de ver, né? Bruxa? Também. Ai, bruxa. Adoro uma bruxa, gente. Nossa. Telefone? Não. Disco voador? Também não. Opa, esse tá bem distante mesmo. Muito. E espada mágica? Com certeza, né, Pro? Então, essas palavras são aquelas mais frequentes em contos de fada. Não é isso? A gente vai avançar um pouquinho mais agora nas características do conto. Nós vamos fazer uma lista, essa lista vai aparecer de uma vez aí para vocês, para ver que personagens costumam aparecer em contos de fada. Olha lá. Príncipe, princesa, sapo, o sapo que se transforma em príncipe. Tem príncipe que se transforma em sapo também. Madrasta, dragão, anões, bruxa, gigante, lobo. Nossa, tem um monte de história de contos de fada que aparece a presença do lobo, né? Rei e rainha. Olha lá então, pessoal. Essas são as personagens típicas, né, de um contos de fada, né? Fica mais fácil para a gente ir identificando, né? Bem mais fácil, né? Na próxima atividade, nós vamos ler o início de 3 contos. Então, vocês vão prestar bastante atenção, professor, agora aqui no monitor. A professora vai fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí, tá? E nós vamos marcar o trecho que dá alguma pista sobre o lugar onde os fatos acontecem. Vamos lá? Outrora, num remoto lugar, uma rainha sonhava em ter uma filhinha de pele branca como a neve, boca vermelha como o sangue e cabelos pretos como a noite. B. Num reino muito distante,
Um rei e uma rainha estavam tristes por não terem filhos. Porém, quando a primavera chegou, a rainha deu à luz uma linda menina. E contam que, numa pequena aldeia de um reino muito distante, vivia um casal que aguardava a chegada de sua primeira filha. Olha lá, nós vimos então nas atividades personagens típicos de contos de fada, palavras, termos que são mais frequentes nos contos, e agora a gente vai pensar o local, Vamos lá então, professora Damaris, vamos ver quais são os locais aí que apareceram nesses 3 trechos. Olha lá, num remoto lugar, num reino muito distante, numa pequena aldeia de um reino muito distante. Olha lá, pessoal, se a gente prestar bastante atenção, esses locais são bem frequentes também em contos de fada. E nossa amiguinha que vai seguir agora, ela vai explicar pra gente. Os lugares onde se passam os contos de fadas não são lugares reais, pessoal. Não são, eles são criados pela imaginação do escritor. Então, num reino muito distante, mas onde fica esse reino? Num reino muito distante. Não tem uma determinação exata, é um reino criado, um local criado, um local de encantamento, criado pelos escritores. Numa aldeia, a gente pensa, hoje em dia tem aldeia, mas será que são as mesmas aldeias dos contos que estavam sendo contados antigamente? Então são lugares que foram criados aí pela imaginação dos escritores, tá bom? Eles são criados pelos autores do conto e podem ter nomes fictícios. Aí que a gente usa a nossa imaginação, Quando ele vai lá e descreve como era aquele lugar, a nossa imaginação vai longe, a gente fica imaginando como será esse reino tão distante, essa aldeia no fundo da floresta. Vamos lá então. E agora, os contos de fadas geralmente começam assim. Olha lá, era uma vez, há muito tempo, e há muitos anos. O que será que isso vai indicar? Vamos ver que a nossa amiguinha que está vestida de chapeuzinho vai dizer para nós. Esse modo de iniciar o conto passa a ideia de que a história aconteceu em um tempo muito antigo. Não tem quando que aconteceu essa história? Há muito tempo atrás. Era uma vez, era quando? Era uma vez, dá uma ideia de que foi algo muito, muito antigo, tá bom? Nos contos de fada, podem aparecer objetos mágicos. Esse que faz com que a nossa imaginação vá longe. Olha lá que o nosso amiguinho vai perguntar para nós também. Vamos ver então. Eu estou dando uma diquinha aí, Vamos ver se você consegue dar o nome da história a que pertencem esses objetos. O espelho mágico. Que história será que aparece o espelho mágico? Todo mundo queria ter esse espelho. Na Branca de Neve. As botas de 7 léguas. O gato de botas, gatinho danado. Esse é um conto de fada maravilhoso. Os sapatinhos de cristal. Na Cinderela. Então, olha lá, mais uma característica que está presente no Contos de Fada. Elementos mágicos. Então, pessoal, chegando próximo do final da nossa aula, o que nós aprendemos hoje sobre contos de fada? Primeira coisa, os contos de fada são histórias muito antigas. As expressões para iniciar esses contos deixam claro que não é possível localizar a época exata em que aconteceram os fatos. O tempo é indeterminado, próprio de um mundo fantasioso, criado pela imaginação do autor. E é possível observar elementos mágicos. Olha lá, nós aprendemos então essas características iniciais do conto de fada. Mas tem mais uma coisinha que a professora gostaria de trazer para vocês. Mais uma informação, olha só o quadro que a professora colocou aí. O gênero, quem produz, para quem e com que objetivo. É sempre importante a gente retomar um quadro como esse quando nós estamos estudando gêneros textuais, Vamos lá. O primeiro, verbete. Olha lá, verbete que a gente já estudou logo no primeiro semestre. E o segundo é contos de fada. No verbete, quem produz o verbete? Logo na primeira aula a professora já colocou, é o especialista. No conto de fada, quem produz é o escritor ou escritora. Vocês vão descobrir que tem uma escritora muito
não ficou tão conhecida assim, mas é a única escritora de contos de fada. Pro vai falar depois para vocês. Para quem? O verbete é destinado para o leitor interessado no assunto, para quem quer se informar. O conto de fada também é para quem tem um interesse. Com que objetivo? Aí tem coisa diferente. O verbete eu leio com o objetivo de me informar, tá? E o conto de fadas? Conto de fadas eu leio com o objetivo de me divertir, de emocionar, certo, pessoal? Muito bem, essa foi nossa primeira aula, então, sobre esse gênero novo, que já está presente lá no 6º bloco, né, para vocês estarem, então, conhecendo um pouco mais sobre ele, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima aula.